Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raíssa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como vocês podem ver, ainda estou com um probleminha de cenário, então hoje o cenário será o carro novamente. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. É muito engraçado, porque antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu pensei que o país era perfeito, assim. Eu acho que vem muito da nossa mentalidade isso de que nos Estados Unidos, principalmente nesses países mesmo assim, de desenvolvidos, né, que a gente chama de países de primeiro mundo, é tudo perfeito, nada acontece de errado, e se acontecer é uma raridade. E é muito engraçado, porque eu gosto muito de assistir é, documentários e casos criminais, assim, esses casos de true crime eu gosto bastante de assistir, e a maioria deles tem muitos casos americanos, mas eu não sei porque eu tinha esse pensamento de que nos Estados Unidos tudo seria perfeito e que nada aconteceria de errado, assim, principalmente essas coisas que a gente tá adaptado no Brasil, né? E aí, hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu fui vítima de uma fraude. Não cheguei a ser vítima porque o que aconteceu, que eu vou explicar pra vocês, não chegou a ser concretizado. E no dia que eu fui furtada nos Estados Unidos. Então, eu trabalhava num resort lá na Flórida e aí, para os estagiários como eu, o resort disponibilizava uma bicicleta se você quisesse. Então, a gente ia lá, pegava uma bicicleta, que era no mesmo estilo das bicicletas que eram emprestadas para os hóspedes ficarem passeando ali pela cidade. E no final do contrato a gente tinha que devolver a bicicleta com a mesma qualidade, no mesmo estado que ela foi emprestada pra gente. E aí, pra todo lugar eu ia na minha bicicleta. Eu ia no supermercado, ia no banco, ia trabalhar, porque eu não queria gastar dinheiro com Uber. Pra quem não sabe, Uber nos Estados Unidos é bastante caro. Então, pra todo lugar eu ia na minha bicicleta. Até que um belo dia eu fui no banco sacar meu cheque. Meu cartão ainda não estava pronto do banco, aí eu fui sacar o meu cheque de pagamento. Na volta, parei no Walmart porque eu tinha comprado um telefone novo pra mim. E aí deixei lá minha bicicletinha. A bicicletinha é a coisa mais linda, eu era apaixonada por essa bicicleta. Nunca eu teria feito isso no Brasil, sabe? Deixar a bicicleta lá estacionada na frente do supermercado sem estar presa com cadeado. Nunca no Brasil eu teria feito isso, porque eu saberia que o risco de ser roubada seria muito grande, mas eu não, né? Nos Estados Unidos, que você consegue comprar carro por $1.000, vão roubar minha bicicleta? Claro que não, isso nem passou pela minha cabeça. Deixei lá minha bicicleta, como eu já tinha deixado algumas vezes anteriormente. E aí, o que foi que aconteceu? Tcharam! Quando eu voltei, a minha bicicleta tinha uma cestinha. O abençoado do ladrão, né, pra não falar uma mal palavra, arrancou a cestinha da bicicleta, jogou lá no chão e levou a bicicleta. Eu fiquei desesperada, só a cestinha da bicicleta no chão. Eu falei, não acredito, agora como que isso pode acontecer comigo? Liguei pra minha família, e agora como é que eu vou trabalhar, como que eu vou explicar que isso aconteceu, vou ter que pagar a bicicleta, e diziam que aquela bicicleta custava em média $200, então eu teria que dar $200. Meu Deus do céu, fiquei nervosa, aí liguei para o meu trabalho, expliquei o que tinha acontecido, eles foram bem legais, o meu diretor foi bem legal, perguntou onde que eu tava e disse que ia lá. Aí eu peguei, liguei pra polícia, essa foi a parte mais legal, né? Se é que pode dizer assim, dessa história, porque eu liguei pro 911, que é como se fosse o nosso 190, e aí expliquei o que tinha acontecido. Aí veio um xerife com o assistente dele, com aquelas roupinhas que eu fiquei me sentindo num filme. Aí eles foram lá, perguntaram como que foi, perguntou onde que tava a bicicleta, eu mostrei a cestinha. E eles me deram um documentozinho, como se fosse um comprovante de boletim de ocorrência, né? Quando a gente faz um boletim de ocorrência aqui, foi como se fosse isso, mas ele foi lá onde que eu tava.
E aí eu peguei, o meu diretor foi lá no Walmart que eu estava, me buscou. Eu entreguei pra ele a cestinha, né? Eu queria, tipo, provar que isso realmente tinha acontecido. Entreguei pra ele o papelzinho do BO. E graças a Deus eles falaram que era pra eu ter cuidado da próxima vez, porque infelizmente os imigrantes costumam fazer bastante isso. E aí eu ganhei uma nova bicicleta, me emprestaram uma nova bicicleta, não precisei pagar essa bicicleta, graças a Deus. Só que a nova bicicleta não chegava nem aos pés da qualidade da outra. A outra realmente tinha uma qualidade muito boa. Nunca acharam minha bicicleta, nunca recebi nenhuma ligação falando disso. Depois não sei se chegaram a achar, mas até o momento que eu estava lá, infelizmente isso não aconteceu. A segunda parte da história que eu quero contar pra vocês, então, antes de eu contar essa história, não esqueçam de deixar um like. Eu tô muito feliz com os novos seguidores, eu tô muito feliz que as minhas visualizações estão aumentando bastante. Por favor, comenta se você tiver alguma dúvida para gerar engajamento também no meu canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E até como uma forma de alerta também, que às vezes a gente viaja para esses países e a gente acaba sendo meio que descuidado, achando que vai ser tudo de boa, vai ser tudo tranquilo, mas infelizmente não é assim. Então tenham cuidado para que essas coisinhas não aconteçam com vocês, o que aconteceu comigo, tá bom? E aí, a segunda história que aconteceu comigo foi no dia que teve o, a manifestação do Black Lives Matter. Vocês lembram que aconteceu aquele acidente onde o George Floyd foi assassinado por um policial acidentalmente, e aí tiveram várias manifestações nos Estados Unidos. Eu queria muito ver essas manifestações. E eu estava no horário de trabalho, depois eu fui pra casa e eu resolvi ir no McDonald's que tinha pertinho de casa. E aí, quando eu fui nesse McDonald's de bicicleta, não, fui andando no McDonald's. E quando eu voltei, um rapaz muito estranho, eu percebi que ele estava, tipo, me seguindo, sabe? E aí esse rapaz estava meio que me seguindo e puxando assunto, perguntando de onde eu era, onde que eu morava. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, principalmente porque eu falei pra vocês que eu tenho já esse hábito de assistir esses casos criminais. Obviamente que eu não assisti nenhum enquanto estava nos Estados Unidos, né? Era uma menina sozinha lá, então imagina ficar assistindo essas coisas lá, era diferente. Mas eu achei bem estranho, assim, porque ele ficou me seguindo e perguntando. Era óbvio que eu não era de lá. E aí perguntando se eu era casada, se a minha família tinha vindo comigo. E aí eu confesso até que eu menti um pouquinho. Eu falei que sim, que eles estavam em casa. Fiquei com medo de dizer que eu estava morando lá sozinha. E, enfim, fiquei pedindo muita proteção de Deus, mas eu confesso que foi bem estranho. Então, tenham cuidado também, se vocês forem para os Estados Unidos, é mais seguro, mas isso de ficar andando sozinho, assim, eu confesso que eu senti um pouquinho de medo. E uma outra situação foi quando eu fui para Carolina do Norte, e essa situação eu fiquei impactada e bem nervosa, porque quando eu fui para Carolina do Norte, por causa da pandemia, eu ainda não tinha o meu Social Security. Para quem não sabe, um Social Security é como se fosse o nosso CPF aqui. E quando você vai fazer algum intercâmbio lá nos Estados Unidos, seja de estágio ou de au pair, você precisa ter esse Social Security. Aí você vai pagar os impostos direitinho, é obrigação ter esse documento. E lá na Flórida foi uma complicação, porque estava demorando muito para agendar, eles passaram um tempão sem fazer, porque foi um caos, né, por conta da doença que vocês sabem. E aí, eu fui para Carolina do Norte, eu tive que agendar correndo, porque eu estava mudando de hotel, e um dos documentos que eu tinha que apresentar no novo hotel era esse CPF. CPF, né, o Social. E aí eu fiz um agendamento ainda na Flórida para ir lá na Carolina do Norte. Uma das responsáveis lá do hotel me acompanhou para eu não ir sozinha, porque eu morava numa ilha. E aí o escritório era na cidade, ela me acompanhou, eu dei todos os dados, enfim. E aí fiquei esperando, super ansiosa para ter esse documento e não sei o quê. Quando o documento chega, aí vem
a surpresa. E aí, qual foi a surpresa? A surpresa foi que, ao invés de ter o meu nome no documento, tinha o nome do meu pai. Sim, gente, o nome do meu pai. Eu fiquei, como assim, gente? Eu não tô entendendo. Aí eu falei, a senhora que trabalhava comigo e que foi nos Correios buscar o documento comigo, né? O documento veio no nome do meu pai. Ela, como assim? Aí foi ver, aí ficou todo mundo super confuso. Eu falei, cara, que erro, cara, que erro. Eu nunca vi nem isso acontecer no Brasil. Eu dei cópia pra ele de todos os meus documentos. E eu sei que no nosso passaporte, a título de curiosidade, tem alguns passaportes aí mundo afora que não tem o nome dos pais no documento. E no nosso passaporte tem, né, o nome dos nossos pais. Mas lá tem, que é o nome do pai. Nome do pai, father's name. Nome da mãe, mother's name. Então, lá fala que é o nome do pai e o nome da mãe. Não dá pra confundir que aquele lá é o nome da pessoa. A não ser que a pessoa não lê a informação, entende? E aí eu entrei em contato, expliquei a situação, pediram desculpa. E eu falei, gente, isso não vai dar nenhum problema pro meu pai não, né? Meu pai tá lá no Brasil. Imagina, eu até brinquei. Meu pai nunca pisou nos Estados Unidos, mas tem um Social Security, sabe? E aí eu fiquei super chocada com isso, porque mais uma coisa que eu não esperei que fosse acontecer nos Estados Unidos. E aí eles fizeram um novo documento pra mim. E aí eu chequei se tinha o meu nome de fato. E aí eu recebi o novo documento com a outra numeração. Enfim, imagina. E aí um belo dia eu recebi uma ligação. Aqui é uma outra situação que aconteceu comigo. Que foi, eu falei que eu fui vítima de uma fraude. Uma pessoa me ligou com sotaque, sabe? Ela falava inglês, mas ela tinha um sotaque. Ela não falava assim como um americano. Uma moça dizendo que era como se fosse da nossa Receita Federal. E aí queria fazer queria confirmar algumas informações. E eu, né, estrangeira, não sabia se isso era normal ou não. Na minha mentalidade isso era normal. E aí ela precisava do número do meu Social Security. Aí o que foi que eu fiz? Passei pra ela o número do meu Social Security. E aí você imagina, se uma pessoa ligar pra você pedindo o número do seu CPF, você vai dar? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai passar o número do nosso CPF. Só que como eu não sabia que eles faziam esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, e ela me disse que era desse departamento e eu não sou americana, eu passei pra ela todos os números do meu social e passei pra ela o número, a minha data de nascimento. Ou seja, ela podia muito bem pedir cartão de crédito no meu nome, fazer um monte de coisa, pedir empréstimo, um monte de coisa, como se fosse a Raíssa pedindo, porque ela tinha o número do meu documento. E aí, depois eu fiquei, gente, essa mulher tem um sotaque, não sei o quê. Desliguei o telefone depois de passar todas as informações. Informei no meu trabalho isso. Falaram, pelo amor de Deus, você foi vítima de um scam. Isso é scam, isso é scam, isso é scam. O que é isso? É como se fosse uma fraude, sabe? Trote que eles ligam, é como a gente fala aqui quando o pessoal do presídio liga pra gente dizendo que a nossa mãe, aconteceu alguma coisa com a nossa mãe, ou que é da Oi, ou que é não sei da onde, ou que é de banco tal, pra justamente pegar os nossos dados e fazer esse tipo de coisa, né? Daí, mais uma vez, por achar que o país era perfeito, eu passei os dados achando que era algo normal lá na cultura deles. E fiquei super nervosa, bem nervosa, porque literalmente eu passei todos os meus dados e passei nome, como que se escreve, que vocês já devem ter percebido, né? Meu raiz é diferente, é com RH, e aí normalmente eu soletro, porque as pessoas não sabem. E fiquei bem nervosa, meu Deus, e agora o que é que vão fazer com o meu nome, meu Jesus Cristo? Principalmente eu, uma estrangeira, passando uma temporada em um outro país. E aí me indicaram, falaram pra eu ligar, e liguei, e é muito louco, porque quando você liga, tem essa opção. Se você foi vítima de scam, assim. E aí, no meu caso, eu fiquei muito, 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 muito nervosa, né? Já falei pra vocês o motivo. E aí eu fui ligar lá e falei o que tinha acontecido, o que foi que eles me pediram pra
assim, se tiver alguma solicitação, basicamente eles bloqueiam pra você não pedir nenhum cartão. Você meio que tem que desbloquear se você quiser fazer alguma solicitação de cartão de crédito, alguma coisa assim. Porque como teve essa fraude aí, eles bloqueiam pra não ter nenhum pedido mais de cartão. Então, se tentarem fazer isso, eles não vão conseguir. E se você quiser fazer futuramente, você tem que pedir uma liberação. E eu fiquei, meu Deus do céu, tinha até essa opção pra ver o quão normal, infelizmente, é acontecer esse tipo de coisa. Então, essas foram as minhas histórias cabulosas e criminosas, né? Quando eu falo que eu não fui vítima, é porque até onde eu sei não aconteceu nada referente a cartão ou empréstimo, essas coisas, né? Porque eu fiz esse bloqueio. Mas fui vítima sim, né? Passei todos os meus dados. Gente, os Estados Unidos não é um país perfeito. Tem, sim, várias pessoas, infelizmente, de má índole, várias pessoas que não têm um bom caráter ali, de caráter duvidoso, que vão fazer esse tipo de coisa. Então, não deem número de documento por telefone. Se for de fato a pessoa, é o que a minha avó sempre fala, ela pede pra ela falar: ah, tô te ligando do Banco do Brasil, por gentileza me confirma teu CPF. Ah, você tá me ligando do banco, você tem todos os meus dados, me fala o meu CPF, que eu vou te falar se ele tá certo ou não, entende? E tenham cuidado com o carro de vocês, que vocês estiverem lá, ou bicicleta, né? Deixa ali no cadeadozinho, prende. Por mais que possa ser que eles quebrem, isso aí vai dificultar o trabalho deles. E cuidado ao andar sozinho, andar no escuro. Aquela velha história que a nossa mãe avisa de não falar com estranhos. E graças a Deus foram só histórias assim, não aconteceu nada de grave. Mas tenham cuidado, e essas são as minhas histórias pra vocês. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Como eu falei, eu tô cheia de novidade, e essa semana aí eu quero soltar vários vídeos, porque eu tenho várias coisas pra comentar com vocês, tá bom? Se inscrevam no meu canal, rumo a 1000 inscritos. Beijo, tchau!